Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. Vamos começar mais um vídeo hoje, né? Compartilhar mais um pouquinho da minha rotina aqui com vocês. O tempo está nublado. Não é novidade, né? Nessa época do ano para nós o tempo fica mais fechado do que com o sol. Aproveitei aí a semana passada os dias de sol para colocar todas as roupas em ordem. Vocês viram que eu lavei o meu tapete da sala, é a primeira vez que eu lavo ele, e ele coube na máquina. Molhado, ele pesa uma média de 7 a 8 quilos, e a minha máquina lava até 11 quilos. Então foi só ajustar ele certinho dentro do tambor, né, para que na hora dele centrifugar, acabe que não balance o tambor da forma errada. E aí lavou. E quando eu coloco a roupa na máquina, como são máquinas mais modernas, então ela pesa a roupa antes de lavar. Então, lavou, ficou bem limpinho, não que ele estivesse tão sujo assim, mas tinha marcas de canetinha que o André tá sempre pintando ali em cima, ele gosta de deitar um tapete para pintar. E as canetinhas do André são laváveis, então eu já tinha limpado algumas vezes, mas ele tinha derramado mais alguma coisa no tapete. E aí vai acumulando poeira, e é um lugar onde agora eles mais passam o tempo. Nós, no geral, passamos mais tempo ali. Então, decidi lavar. Lavei, aproveitei um dia que tinha sol e estava ventando. Não é que tenha sol e vai secar, tem que ter vento. Daí o vento é mais seco, seca. Então secou rapidinho, tanto que eu já coloquei de volta. Lavei esse da cozinha aqui também, mas acabei que não mostrei para vocês também. Meia horinha depois já estava seco, já coloquei aqui, porque na cozinha eu só tenho esse. Eu quero comprar pelo menos mais um pouco maior. Mas vamos com calma, né? Passo de cada vez. Tem tantas coisinhas assim que eu quero comprar. Mas devagar, um passo de cada vez. Por falar em coisinhas, ontem chegou uma caixa aqui em casa. Não sei o que é, porque das parcerias que eu fiz, os produtos chegaram e eu sabia que era. Mas essa caixa chegou e eu não sei o que tem dentro. Então eu vou abrir e quero compartilhar com vocês para nós descobrir juntos o que é. Não sei se é de parceria, se alguém me mandou um produto extra e não me avisou até agora. Ou não sei. Vamos abrir para ver o que é. É essa caixa aqui. Não faço ideia o que tem aqui dentro. É gostoso ganhar presente, né? Eu acho que todo mundo gosta. Fala em presente, depois eu vou mostrar os presentes que meu marido me deu. Também, são coisas lindíssimas e que eu amo. Uau! Já sei! É da nossa parceira, da Reolink. Mas o que será que tem aqui dentro? Ai, tô curiosa para saber. A gente tem parceria fixa com a Reolink e a Zoe, que é a moça que eu converso, né, que faz esse processo de marketing comigo, ela me falou que ia me mandar um presente de Natal para nós. Ai, vamos ver o que é. Ai, que legal! Gente, eu amo presente, acho que todo mundo ama presente, né? E quando é surpresa assim, é melhor ainda. Ai, olha só, um cartão. Desejando Feliz Natal. Então, aqui é um cartão escrito à mão. Estou muito contente, é tudo em inglês, né? Não que o meu inglês seja tão avançado assim, mas eu consigo entender tudo que está escrito aqui. Tá nos desejando um Feliz Natal. E... vamos ver, né? Vamos começar por isso aqui. É uma manta linda. Ai, que legal! Uma manta bem quentinha, personalizada da Reolink, ó. Tá escrito aqui Reolink. Vediamos, ó, já tô misturando italiano com português. Vamos ver o que tem aqui.
Ai, que legal! É um copo. Ai, eu não sei nem abrir o copo. Ai, meu Deus. É sério que eu não vou conseguir abrir? Gira aqui, claro, né, para colocar o que você quer beber. É um copo térmico. Aqui para você carregar na mão, né? O canudo. Esse aqui se enrosca aqui, provavelmente. Só preciso descobrir como é que abre. Deve ser puxando aqui. É. Ah, sim, é aquele que tu puxa, né? E aí vem o bico junto. Não, e a cor? Não, azul já é bom. Ela nos acompanha, né, sempre, então por isso que ela já mandou na cor que eu adoro. Até combina com a minha blusa. E aqui temos, ai, uma touquinha, né, de Papai Noel. Provavelmente é pequenininha assim para colocar em cima da câmera. Eu vou colocar e depois eu mostro para vocês. Olha que fofinha. Isso aqui, que é isso? Ah, já sei o que que é. Isso aqui é um escalda-colo, um cachecol, né? Que a gente chama de escalda-colo. Quem vai adorar isso aqui é o André. Você coloca aqui e passa aqui dentro, ó. Aí ajusta do jeito que quer. O André vai adorar isso aqui. Ai, adorei os presentes. Ai, maravilhoso, né? Quando alguém lembra da gente, por mais simples que seja, é maravilhoso. Muito feliz mesmo. A Reolink é uma parceira nossa que entrou na nossa vida esse ano e vai continuar aí para os próximos anos. Fiquei muito feliz, são pequenas lembranças, pequenos detalhes que para mim são muito importantes, vocês sabem disso, que eu valorizo muito isso. Não é porque é uma empresa para quem eu tô, né, com quem eu estou trabalhando, mas independente se fosse um presentinho de vocês, eu iria ficar muito feliz em receber. Tudo é muito significativo para mim, independente de ser uma parceria ou não, né? Saber que uma grande empresa como a Reolink lembrou de nós no Natal, nos mandou uma lembrança e é maravilhoso. Então, estou muito feliz mesmo. Zoe, eu sei que você vai ver esse vídeo. Muito obrigada, de coração mesmo. Obrigada. Obrigada por ter entrado em contato comigo há meses atrás e hoje fazer parte da nossa vida aqui em casa. Sem comentários, né? Vocês me veem sempre gravando vídeos com as câmeras da Reolink. Quando eu estendi o tapete ali fora, foi com a câmera da Reolink que fica ali fora. Ela só tá com a lente um pouquinho suja aqui, eu tenho que limpar. As decorações de Natal, ali nós montando a árvore de Natal, é com a câmera da Reolink. Muitas imagens aqui da cozinha é com a câmera da Reolink que eu uso. E ela só fica ligada o tempo que nós quiser. E o armazenamento dela no banco de dados que tem ali, que é aquela caixinha de armazenamento, escade toda semana. Toda semana ela automaticamente se exclui, ou então eu vou lá e excluo e ela grava novas cenas. E só grava movimento também, se a gente passa na frente das câmeras ela grava, senão a memória do HD ali ficaria muito cheia. E é fantástico. Então, tem mais produtos Reolink que chegou que eu vou instalar em breve, vou compartilhar com vocês. Vale muito a pena, porque isso aqui é investimento em segurança, né? Às vezes, quando eu tenho que fazer alguma coisa na rua, que é rapidinho, ir no mercado rápido, ou buscar o André, e o Pietro fica sozinho por alguns minutos, eu vejo ele pela câmera, eu converso com ele pela câmera. Uma hora dessa eu vou gravar para vocês verem como é que funciona. Independente de onde eu estiver, ele vai me ouvir e eu vou conversar normalmente com ele. Então é muito importante para nós, é uma questão de segurança. Em breve aí, quando nós tivermos um animalzinho de estimação, quando nós estivermos fora, a gente vai poder ver o que está acontecendo, como é que ele está. Então é bem importante, não é uma questão só de segurança contra possíveis roubos ou coisa assim. Você está viajando fora de casa e vendo
o que está acontecendo na tua casa. Isso é muito importante nos dias de hoje. Em breve eu vou instalar um produto novo que veio e vocês vão saber, é claro. E muito bacana também, bem tecnológico do jeito que nós gostamos. E é isso. E vocês devem se perguntar, Gra, como é que você faz essas parcerias? Então, ali no canal, normalmente as parcerias vêm pelo canal, não pelo Instagram. Eles entram em contato conosco e aí eu avalio a empresa, avalio o produto que eles querem que eu divulgue. E aí eu digo sim ou não, né? Se eu concordar, aí eles me mandam um produto, a gente faz o acordo ali para eu trabalhar com eles. E se é uma publicidade que eu não me interessa, eu simplesmente respondo agradecendo, mas que no momento não dá certo para nós, que não adianta fazer uma parceria de produtos que não funciona para nós. Você sabe que o que eu compartilho com vocês é coisas da nossa rotina, do dia a dia. E então é assim que as empresas entram em contato. São empresas de nomes diferentes porque hoje eu vivo na Europa, então são empresas aqui da Europa, dos Estados Unidos e da China. E então, acho que por isso, e tudo é em inglês, não vem nada em português. É uma única empresa que entrou em contato comigo em português, eu estou esperando os produtos até hoje, porque não mandaram. Então, a maioria das empresas que eu faço parceria são empresas internacionais, nem sempre as sedes são aqui na Itália, normalmente são fora, em outros países, mas a logística dos produtos é muito mais rápido e mais fácil. Normalmente chega assim em 3, 4 dias os produtos. Em breve vai ter novas parcerias que vocês vão ficar encantadas, que vale super a pena. E aí vocês vão conhecendo os novos produtos que eu estou testando, o que eu acho, se eu indico, se eu não indico. Então é assim que eu fecho as parcerias, não é eu que entro em contato com as empresas. Ainda não, porque sim, eu posso mandar um e-mail falando sobre o canal, sobre com que eu trabalho, e aí espera se a empresa vai aceitar ou não. Mas eu ainda não tive tempo de desenvolver isso. A partir do ano que vem, nós temos novos projetos. E aí, calma, né? Uma coisinha de cada vez. São pequenos detalhes, assim, que eu valorizo muito, muito mesmo, assim. Só gratidão mesmo. Eu nunca fui... Eu lembro que antes de eu criar o canal, que eu via vídeos, eu via, assim, as pessoas recebendo produtos. Eu lembro que teve uma época ali que, nossa, era só vídeo de recebidos que a gente via nesses YouTube. Era chegar ao CT é cansativo, enjoativo aquilo. Aí eu pensava, será que algum dia eu vou receber produtos para testar? Eu vou fazer parcerias com empresas? E hoje é uma realidade. Então é aquilo que eu sempre digo. Tudo acontece na hora certa. Se você pensa em começar um negócio, se você pensa em começar a criar conteúdos ou gravar vídeos para o YouTube, aí você fica sonhando com um dia fazer uma parceria com uma empresa, receber produto. Calma, tudo tem hora certa para acontecer. O nosso canal é pequeno, mas eu já estou fechando grandes parcerias. E não é porque nós temos uma quantidade menor de inscritos que os nossos vídeos não têm sucesso, né? Vocês veem a quantidade de views, né, de pessoas que veem os nossos vídeos é altíssima pela quantidade de inscritos. Então isso, querendo ou não, atrai as empresas, atrai coisas boas, né? Sabemos que quem planta boas sementes colhe bons frutos. Então se você tem planos para o teu futuro e fica, calma. Tudo tem sua hora. Eu tenho paciência, eu tenho grandes projetos pela frente, mas eu tenho que ser paciente, pé no chão e viver dentro da minha realidade. Não adianta eu querer mostrar coisas para vocês que tá fora da nossa realidade, que nem comprar coisas só para mostrar para vocês. Não é a nossa realidade, não é o nosso foco, porque temos que ter pé no chão. Não adianta eu comprar um produto hoje, gastar o dinheiro que é da nossa reserva de emergência só para mostrar para vocês. Isso não seria eu. Mas vamos lá ver os presentes que meu marido me deu. Ai, eu estou apaixonada. Vamos ver o que é que eu ganhei de Natal, né? Do Léo. Adiantado, mas é presente. Mesmo que fosse uma pequena recordação de vocês, um cartão de vocês, qualquer coisinha que vocês me mandassem,
Para mim é muito importante, porque é uma recordação, é saber que você lembrou de mim. Então, valorizem as pequenas coisas, valorizem os pequenos presentes, valorizem as pequenas mensagens que vocês recebem, porque isso sim vale a pena nessa vida, isso sim agrada o nosso coração, não é só coisas materiais, mas é o que tem por trás das coisas materiais. Eu sou muito grata, né, a todas vocês que estão aqui comigo desde o começo, as novas que estão chegando. Gratidão! Todos juntos chegamos em algum lugar, como sempre. A minha mãe sempre dizia, uma andorinha só não faz verão, mas muitas andorinhas fazem um verão belíssimo. Então, seguimos junto aí pelos próximos, sei lá, né? Pelo futuro, digamos assim, não vamos dizer anos, porque o futuro pertence a Deus. Vamos lá ver as coisas agora. Então, meu primeiro presente que eu ganhei do meu marido é essa aqui, ó. Essa orquídea lindíssima, que é aquela sapatinho de bailarina, né? Ela tem um nome específico que agora eu não lembro. Tem uma folha aqui que tem que tirar. Tem essa flor, essa florzinha, e aqui vai abrir outra. Daqui a pouco essa aqui cai, porque ela já tá velhinha essa. Não tinha visto que ela já estava velhinha. Apesar de que eu nunca tive essa orquídea, então é a primeira que eu tenho. Então tem que aprender ainda como é que funciona. Ela tá num cachepô escuro, mas acho que depois eu vou colocar ela num cachepô claro. Então essa é uma das plantas que o Léo me deu. Linda, linda, linda. Amo orquídeas. E a outra é essa lindeza aqui. Essa aqui é uma Phalaenopsis, né? Mas olha que linda a coloração das flores dela. Só que quebrou um galinho da floração e eu coloquei aqui. Não sei se ela vai abrir. Quebrou daqui, ó. O Léo freou o carro e a minha bolsa escapou e acabou batendo na flor. Aí eu coloquei ela aqui no banheiro, mas não sei se ela vai ficar aqui, porque tem plantas por todo canto aqui na minha casa, né? Então tem que ainda decidir onde que eu vou colocar. Mas eu amei, amei. Eu amo orquídeas. E eu decidi ter mais. Eu quero mais orquídeas porque elas são fáceis de cuidar. Eu descobri que elas são mais fáceis e mais simples de cuidar do que as outras plantas. Aqui na Europa, pelo menos é o meu ponto de vista agora. Por que que eu vou querer mais orquídeas? Porque as minhas outras orquídeas, eu tenho mais 3, né? Uma eu quase perdi, porque eu não vi que ela tava mofando, mas ela tá com folhas novas. E 2 estão com hastes florais de novo. Então eu só troquei o substrato nelas, eu nem coloquei adubo, nada nelas. E elas já estão florindo de novo. E é simples de cuidar de orquídea, eu dou água agora, cada 15, 20 dias. Sempre que eu vejo que as raizinhas estão ali, né, que o substrato está seco, aí eu dou água, senão eu não dou água. E como o vaso é transparente, então eu consigo acompanhar quando precisa de água e quando não precisa. Aí vi lá na Obi. Obi é uma loja enorme de material de construção. É aquela loja completa, que tem de tudo. E aí nós fomos lá e acabei indo lá ver as plantas, é claro, né? Porque eu tava meio chateada, porque as minhas outras plantas, eu comentei com vocês, né, que eu tive um problema no substrato. Porque ele era muito forte, então começou a comer as raizinhas das minhas plantas. Uma samambaia eu perdi, mas as outras plantas eu consegui recuperar, elas estão todas em água. Aí eu comprei o substrato adequado agora, um mais fraco, né? E vou colocar na terra algumas e as outras eu vou manter na água. Até acho que eu vou fazer isso hoje de tarde. E aí eu mostro pra vocês se eu lembrar, né, de gravar. Porque agora, como é muito frio, então eu vou ali na varanda e faço tudo muito rápido pra vir pra dentro. Mas acho que eu consigo gravar uns takes pra vocês. Porque na verdade acho que eu só vou plantar as samambaias, que elas estão na água, estão bonitas, mas eu quero colocá-las na terra de volta. E não sei, acho que aquelas outras mudinhas de jiboia também que eu comprei. E aí eu vou colocar elas na terra. Mas aí o que eu for fazer, é claro que vocês vão ver. Então, as orquídeas foram presentes do meu marido.
E você sempre me pedem, Gra, você não passa nada no rosto? Não. Eu não tenho o hábito de fazer essas skincare que a maioria faz. Não, eu não uso absolutamente nada. Não usava. Aí o Léo me deu esse kit aqui pro rosto. Ele é de argan e ele tem um pouco de ácido hialurônico, né? Que é o que se usa agora por causa da flacidez da pele. E esse aqui, ele é bio. O que quer dizer bio? Que ele é orgânico, que ele não tem nada de componente químico. E eu tô gostando bastante. Ele tem o toque seco, porque eu não gosto de nada que fique a pele cebosa. E esse aqui é o que limpa a pele. Você coloca no algodão e passa na pele. Não precisa enxaguar, não precisa fazer nada. Então, são também esse kit que o Léo me deu, esses 2 produtinhos. Mas eu lavo o rosto à noite. Então, como é que eu faço para cuidar do meu rosto? Já que eu não sou adepta a ficar usando tantas coisas. À noite eu só lavo meu rosto. Mais nada. Não passo nada no rosto, porque à noite é quando a pele se renova. É como se... Como tudo no nosso corpo, né? Precisa de repouso. Você tem que comer menos à noite ou então já ir dormir de estômago vazio para você ter sono mais tranquilo, para o corpo se recuperar mais rápido, para você ter mais energias no outro dia. Com o tempo fui aprendendo a respeito disso, testando muitas coisas, vendo o que funciona, o que não funciona. Eu parei de comer carne por 1 ano, nós não comemos carne, mas isso prejudicou muito, a mim principalmente, me prejudicou muito essa ausência da carne. Aí eu voltei a comer carne, não que eu coma carne todos os dias, mas voltamos a comer carne e os problemas que eu tinha sumiram, porque era ausência, não chega a ser vitaminas, são coisas, aminoácidos um pouco mais importantes do que as vitaminas que tem nas carnes. Não vou entrar em tantos detalhes, porque eu não sou especialista na área, e também são assuntos mais delicados, que uns concordam, outros não concordam, mas que eu testei em mim e vi o que funciona e o que não funciona. Então, à noite, eu só lavo o meu rosto. E lavo com o quê? Com bicarbonato. Eu uso bicarbonato de sódio para lavar o rosto. Como é que eu faço isso? Então, esse aqui já fica aqui no banheiro. Aí eu tenho esse medidor aqui. Na verdade, esse aqui, acho que é do meu ferro de passar roupa. E aí, eu coloco uma pontinha de uma colherzinha dessa de madeira, que eu tenho 2, né? Tem uma que fica na lavanderia, essa que fica aqui. Uma pontinha de bicarbonato aqui, e coloco... Esse aqui tem a medidor? Não, mas eu tinha deixado a marquinha aqui. Então, eu coloco até aqui de água com uma pontinha só. Pego um algodão, um disco, né, de algodão, e passo no meu rosto antes de eu entrar no banho. Aí deixo agir, deixo secar ali uma volta de 5 a 10 minutos. Aí saio, escovo os meus dentes, tudo, faço essa rotina noturna de higiene. E aí depois eu enxagou o meu rosto. Não posso dormir com bicarbonato no rosto, né? Eu posso deixar ele por um tempo, mas depois eu tenho que retirar todos os excessos. Então eu lavo bem o rosto e pronto, seco. Devagar para não agredir a pele e depois, né, dos 40 a pele do rosto começa a ficar mais fina. E eu tenho assim, você pode ver que tem dias que eu tô mais vermelha aqui, mas é por causa da oscilação do clima. No inverno eu tenho tendência a ficar meio rosado aqui, meio avermelhado, por causa dessa mudança drástica de temperatura. E então é isso que eu uso. E aí de manhã eu lavo o rosto de novo só com água. Eu não passo sabonete, não passo nada no rosto. Porque, afinal de contas, eu já fiz a limpeza de noite. Então, minha pele tá limpa. Eu só lavo com a água de novo, água pura. E depois daí eu passo esse aqui. É o que eu tô passando agora. E ele deixa o rosto seco. Não deixa com aquele aspecto oleoso quando passa a mão. E nem com aquele brilho que é da oleosidade quando você se olha no espelho. E não adianta, né? Nós vamos envelhecer, não tem o que fazer, é só o que você precisa ter, é uma pele saudável, claro, procurar retardar um pouco o envelhecimento, mas é algo normal, que é da nossa natureza, né? E eu não sou aquele tipo que vou encher minha cara de botox, ou fazer isso, coisas mirabolantes para
não ter linhas de expressão. Eu aceito a minha idade, cuido do que eu como, porque o que vai refletir para fora é o que eu coloco para dentro. E vocês sabem que eu faço jejum intermitente, né? Continuo fazendo. Mais difícil quando o Léo trabalha de manhã, que à noite ele tá em casa, que meu marido gosta de comer, não que eu não gosto também. Mas quando o Léo trabalha de tarde, que ele chega às 10h30 da noite em casa, então a minha última refeição, que é uma fruta, um iogurte, uma xícara de café com um pedaço de pão, é 6 horas. 5h30, 6 horas. E aí eu só volto a comer no outro dia, depois das 8h30 da manhã, que daí eu levo o Pietro pra escola e quando eu volto, assim, aí eu tomo meu café da manhã. O que é meu café da manhã? Café, claro que isso eu não consigo tirar e também não me faz mal. E eu nem tomo café, tanto café assim, eu tomo café 2, no máximo 3 vezes por dia. E de manhã eu como 2 pedaços de pão, normalmente as fatias são pequenas, porque são pães que eu faço ou pães que a gente compra, né? Sempre integral, muito pão integral. Como branco, mas de vez em quando, mas a prioridade é sempre pães integrais. E daí eu coloco pasta de amendoim e banana. Então esse é o meu café da manhã. Eu queria tomar aqueles cafés da manhã, talvez quando chegar o verão eu consiga comer. Que tem ovos mexidos, que tem abacate. Ainda não consigo fazer isso. E também eu não gosto de me encher muito de manhã. Então eu como pouco. Eu ganhei peso depois que eu vim pra cá, é claro, porque a comida aqui é muito boa, é maravilhosa, né, a comida. Não só a comida que você come no restaurante, mas os ingredientes em si são de extrema qualidade, então é mais fácil de você comer mais. E aí eu como, que nem hoje que eu tô gravando vídeo pra vocês, eu não comi nada além do meu café da manhã. Às vezes eu como uma fruta ou como um iogurte no meio da manhã. Mas hoje eu não comi nada. Então, o que eu vou comer no almoço hoje? Hoje eu vou fazer feijão, arroz, um franguinho com curry e salada. Esse é o nosso almoço. É só eu e os meninos essa semana, então é mais tranquilo. Aí no meio da tarde, normalmente eu não como nada, ou se eu como uma fruta, ou quando eu faço uma torta, uma coisa, é claro que eu vou comer um pedaço. E aí de tardinha eu faço um lanche, não janto. Não me encho de comida, porque para eu, na hora de dormir, eu estar já com o estômago vazio e dormir muito bem. É o que eu faço para cuidar da minha saúde. E eu não fico doente. Por enquanto, a minha questão hormonal que eu fiz uma bateria de exames aí há uns 2 meses atrás. Tá tudo certo comigo, até vocês já me pediram para eu falar como é que funciona a saúde aqui. Agora que a gente já teve algumas experiências, eu posso sentar e conversar. Eu vou deixar para um próximo vídeo. E então, estamos extremamente saudáveis. Outra coisa que eu tirei do nosso banheiro. Não tem aqui em casa mais. Cremes dentais comuns, digamos assim. O creme dental que nós usamos agora é esse aqui. Ele é orgânico também. Não é creme dental químico. Então, esse aqui só tem... Ele faz espuma, é claro, normal, como com qualquer creme dental. Ele tem menta e açafrão na composição desse aqui. Agora eu vou lá pra cozinha fazer nosso almocinho rápido, que daqui a pouco eu tenho que buscar meu filhote na escola. Já almoçamos, já organizei a cozinha, nem gravei fazendo a nossa comidinha, porque na verdade só fiz o arroz e o frango, né? Salada é só temperar. E tá chovendo, uma chuvinha fina, mas tá chovendo. Já lavei o copo e vai ser muito útil, né? Porque assim eu bebo mais água. Agora que é frio, a gente bebe um pouco menos de água, assim. Mas eu bebo café, eu bebo chá, mas tem que beber água, né? O que eu vou fazer? Já fui lá embaixo levar o lixo e já trouxe 2 vasos, que é onde eu vou plantar as 2 samambaias. Vou plantar elas junto, porque eu gostei da composição. E eu acho que as minhas jiboia, filodendro que eu tenho ali, que também tive que arrancar, vou plantar. Mas antes de eu plantar, eu vou colocar como é que eu posso dizer? Um tapetinho que não deixa o tapete escorregar.
lá no banheiro, aquele tapete escorrega. E esse do corredor também, ele não é antiderrapante. A primeira palavra que vem na minha cabeça é anti-scivoli, que é o que se fala aqui na Itália. Ele não é antiderrapante, então eu comprei um tapetinho, paguei acho que 3 euros. Vou cortar ele no meio e vou colocar um pedaço lá no tapete, embaixo do tapete do banheiro e outro pedaço nesses aqui. Os meus dois redondos, eles não são antiderrapante. Então eu comprei esse aqui, ó, que é de colocar embaixo dos tapetes, né? Ele tem 68, 67,5 por 2. Aí eu vou cortar, deixa eu abrir aqui. Acho que eu vou cortar bem no meio. E é suficiente, porque eu quero que o centro fique firme, né? Porque as laterais não tem problema, que é, os meninos correm aqui em cima e daí eles escorregam assim. Então, vou cortar bem no meio, que daí dá pros dois. Tem uns que você cola embaixo do tapete, aqui nas pontas. Mas aí esse eu tenho que pedir na Temu. E aqui é a parte fixa no chão que vai para baixo. Vamos ver se vai dar certo. Ai, deu, ó. Já não escorrega mais. E esse do banheiro é o que mais escorrega, ó. Já chega a estar lá na parede, ó. E me incomoda isso. Então, vou colocar aqui. Ai, perfeito. Era o que eu precisava. Ó, agora para ajeitar ele aqui tem que empurrar com a mão. Pronto. Agora eu quero ver escorregar. Vou prender o meu cabelo, porque agora eu vou lá fora mexer com terra e planta e não gosto de deixar solto. Já tá todo arrepiado mesmo. Que eu fui levar o Pietro. Hoje é dia do Pietro ir pra... Ele vai de manhã pra escola, eu vou lá, pego ele, trago ele pra casa, almoça, levo ele de volta. Aí, 4h15 eu vou buscar ele. É por isso que eu nem gravei também fazendo nossa comidinha. Tem que ser tudo muito rápido, porque logo ele vem, almoça e volta. Ele só tem 1 hora de almoço. Pronto. Assim me sinto mais confortável a mexer com terra. Ah, já vou tirar dúvidas de vocês em relação à pintura do banheiro. Intacta. Por enquanto, perfeito. O box eu já lavei acho que umas 4, 5 vezes e a tinta tá intacta. Falar em box eu tenho que dar uma lavada nele hoje. Mas tá normal, branquinho, não tem nenhuma falha. Ó, normalmente é essa parte de baixo aqui, né, que começa a amarelar ou então começa a descascar, o rejunte começa a soltar e tá perfeito. Já faz 1 mês, eu acho, um pouco mais que eu pintei. O móvel ainda continua azul, porque eu ainda não pintei, que o tempo com bastante umidade, aí não quis mexer com tinta. Não que aqui no banheiro não tenha aquecedor, né, ele iria secar. Mas também por falta de tempo ainda não consegui. Mas em breve eu pinto. Posicionei vocês aí dentro, porque aqui fora tá bem frio, tá garoando. Então vou fazer bem rápido aqui. Ai, só tenho que pegar minha luva. Que tá lá. Ai. Pra variar, tinha um inseto dentro daqueles bicho verde que a gente chama aqui, de Timite, na verdade. Tem que ser esse substrato aqui com perlita, que é o ideal para as plantas. E eu peguei um outro
que não deu certo. E não pode ter mofo também. Se tiver mofo, já era.